Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, bora falar de basquete. Para quem não conhece o Sexta de Trade, a gente está sempre falando aqui a respeito de apostas esportivas com foco em NBA, mas nessa off-season decidimos trazer um pouco a respeito das principais transferências do mundo do basquete, da NBA especificamente, né? E tentar fazer algumas associações de como isso pode impactar nas suas apostas, nas apostas que você costumava fazer da franquia no qual o jogador está envolvido e muito mais, mas acima de tudo, a gente também gosta, né, de tirar uma folguinha e falar de basquete, do jogo em si. E bom, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da transferência do Fred VanVleet, que deixou o Toronto Raptors, se tornou agente livre e fechou com o Houston Rockets. E para algumas pessoas que estão meio por fora e estranharam, né, esse movimento do Fred VanVleet, já que ele é um jogador capaz de impactar em times que brigam por título, já que se trata de um armador ali que defende bem, sabe fazer a pressão no lado da bola muito bem, aprendeu isso, né, no Toronto Raptors, tem um bom chute de 3 e é um bom scorer. Por que ele foi para o Houston Rockets? A gente vai falar um pouco a respeito disso, mas antes, pessoal, já deixou o seu like, se inscreveu no canal? Faz esses dois passinhos aí para poder ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Se você gosta de falar de basquete, gosta de uma visão um pouco diferente a respeito dessas transferências, das formatações das equipes com foco um pouco mais nas apostas esportivas, aqui é o lugar certo. Dê uma conferida nos nossos vídeos de análises também. Vou deixar um card aqui em cima para vocês conferirem, que a gente sempre se baseia em números e estatísticas para poder ser bem lucrativo e vale a pena seguir o Sexta de Trade. Mas bom, vamos seguir aqui falando de Fred VanVleet, novo jogador do Houston Rockets. Ele saiu do Toronto Raptors. O Toronto Raptors repôs, né, a ausência desse atleta até então com Dennis Schroeder, que sai do Los Angeles Lakers e vai para o próprio Toronto Raptors, mas hoje nós vamos falar acima de tudo de Fred VanVleet. A gente está falando de um Houston Rockets que nos últimos anos só serviu de saco de pancada. Eles têm um núcleo extremamente jovem, que apesar de muitos verem talento nesses jovens, como por exemplo o Porter Jr. e também o Jalen Green ou o Schengen, eu sinceramente vejo que a maioria desses jogadores não são capazes de, por mais que eles cheguem num prime ali, né, no ápice deles, e esse ápice, esse teto seja alto, eu não acho que eles serão capazes de levar o Houston Rockets para um título. É claro que muita coisa deve acontecer, a intenção deles, mesmo com Fred VanVleet, sequer é ganhar um título, mas eles acabaram de contratar, ou contrataram para essa temporada, acabaram não seria bem a palavra, o técnico que levou o Boston Celtics para a final da NBA há 2 anos atrás, quando eles perderam para o Golden State Warriors. Sim, Ime Udoka, que depois chega às finais da NBA com o Boston Celtics e se envolveu em um escândalo ali, né, a respeito de questões internas dentro da franquia, agora vai treinar a equipe do Houston Rockets. Muitos dizem que esse treinador é excelente para comandar vestiário, para controlar egos também, e é algo que o Houston Rockets precisa, porque por mais que eles tenham alguns jogadores ali muito jovens que não venceram nada na vida, tem uns jogadores ali que parecem ser uma perninha danada, principalmente o Jalen Green, mas o fato é, Porter Jr. não terá mais a necessidade de ser o armador dessa equipe. Eu acho que um dos grandes erros que eram cometidos pelo Houston Rockets foi tentar transformar ele em um armador. Claramente foi um projeto ali que não deu certo e que não daria certo. Não quero parecer engenheiro de obra pronta, mas me parecia uma decisão bem esquisita. Ele é um jogador com talento, mas ainda assim, eu acho que todo mundo ali me parece muito peladeiro. O meu jovem preferido do Houston Rockets é o Schengen, esse sim um jogador mais inteligente, mais diferente dentro do universo de pivôs que nós temos. É claro que temos alguns pivôs semelhantes a ele, só que em um outro patamar, como o Sabonis e o Nikola Jokic, mas é um jogador interessante, inteligente, que passa muito bem a bola e deve fazer uma ótima parceria com o VanVleet, acima de tudo para evoluir o seu próprio basquete, mas também para fazer o Jalen Green e o Porter Jr. se sentirem mais confortáveis em posições e com funções que eu acho que eles devam exercer de uma melhor maneira. É claro que eles podem se desenvolver, se tornarem peças, assets interessantes para quem sabe o Houston Rockets fazer trocas futuras e montar um time com jogadores de um nível mais alto, mas nesse momento Fred VanVleet adiciona 2 coisas muito interessantes, eu diria que 3, mas 2 precisam de um destaque maior.
para esse Houston Rockets, esse novo projeto do Houston Rockets, além, é claro, dele ter fechado um contrato absurdo, mas eu não tô aqui para falar de contrato. Bom, Fred VanVleet, Thais, primeiramente, organização com experiência para esses jovens. Ele muito provavelmente vai ser a cola que vai conectar esses jogadores, mas acima de tudo, ele vai ter algo para ensinar para esses atletas. Não é a figura experiente ideal que eles precisavam, não é o passador ideal que também eles precisaram, mas é um cara que sabe fazer tudo isso muito bem e agora com mais responsabilidades dentro de um elenco tão jovem, eu acredito que sim, o Fred VanVleet, até pelo contexto dele ter sido um jogador que nem foi draftado, se tornando um All-Star, eu acho que ele pode ser o cara certo para tudo isso, mas acima de tudo, bolas de 3. O Houston Rockets é um time que sempre teve muitas dificuldades. Quando eu digo sempre, eu digo esse núcleo atual, tá? Dificuldades muito grandes com as bolas triplas. Era muito difícil você investir a favor deles porque você simplesmente ficava, meu Deus, eles estão enfrentando um dos times que mais sofrem bolas de 3 na NBA. Mas em quem eu vou investir? Ninguém ali é confiável. E por mais que a gente visse jogos de pontuação de 3 absurdos, por exemplo, de um Jalen Green, era um número de tentativa muito alto e não era muito comum ele ser tão preciso. Um dos jogadores que eu gostava muito de investir em bolas de 3, quando a gente falava de Houston Rockets, era o Eric Gordon, mas claramente ele era um jogador que dava essa experiência para essa equipe, mas ele nunca foi um titular absoluto, não porque ele não tinha condições, mas porque o projeto da franquia era desenvolver esses jovens. Um contrato desse tamanho é praticamente impossível que o VanVleet vá ser uma espécie de Eric Gordon, até porque fisicamente e tecnicamente ele vive um ápice muito maior, então ele vai jogar. E agora eu sei, sempre que eu for encarar um time com a defesa de perímetro ruim, eu vou investir no over em bolas de 3 do Fred VanVleet, principalmente porque ele é um jogador que, além de ter um aproveitamento muito interessante para o número de bolas que ele tenta, é um jogador que tem volume. E quando a gente fala de bolas de 3, eu prefiro investir em volume do que em aproveitamento, porque muitas vezes o cara tem ali um aproveitamento altíssimo, mas ele tenta 2, 3 por jogo. O Fred VanVleet, principalmente contra adversários favoráveis, é muito comum vermos ele fazendo ali, tentando umas 10 bolas de 3, e ele é um jogador que sabe convertê-las. Então eu tô bem empolgado, eu ainda preciso de tempo para saber se eu vou investir nas assistências dele. Eu ainda acho que o Houston Rockets não é um time que é com condições, até pela conferência na qual eles jogam, de chegar para uns playoffs com tranquilidade. Acho que eles têm um excelente técnico e agora um All-Star no seu elenco, o que é maravilhoso, mas a gente ainda está falando de uma conferência leste e se eles conseguirem play-in, vai estar de bom tamanho. Mas o grande fato, principalmente contra adversários frágeis no perímetro, é que agora sim a gente tem um jogador de alto nível nesse quesito para a gente estar investindo no acima dele. Se você gosta de apostar em over de bolas de 3, Fred VanVleet é o cara certo, principalmente no Houston Rockets, em que eu diria que o time não tem grandes responsabilidades assim. Então, bora trabalhar aqui e ficar de olho nesse Fred VanVleet, porque ele promete muito para essa temporada. E o que promete muito para essa temporada também é aqui o Cesta de Trade. Já se inscreve no canal, deixa seu like. Lembrando que aqui embaixo tem cupom da Stake para vocês serem lucrativos. E mais do que isso, terem a primeira aposta de vocês, caso vocês façam cadastro nesse link com esse cupom, para que a sua primeira aposta seja livre. Então, com uma odd mínima lá, estabelecida pelo site nos termos e condições, você vai ter todas as condições de... Você vai ter a oportunidade de fazer a sua aposta e, caso ela dê errado, eles devolvem o seu dinheiro na sua primeira free bet, beleza? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado e comentem. Vocês estão empolgados com o Fred VanVleet no Houston Rockets ou eu sou o único? Lembrando, a visão de apostador é muito diferente do fã de basquete, porque a gente só quer fazer uma graninha, né? Muito obrigado pela sua audiência e falou!